Bem-vindo, queridos pais, à nossa terceira aula com o tema O Caminho da Autonomia. Hoje o nosso tema é: quais brinquedos posso dar para o meu filho? Bom, primeiro eu vou destacar a função do brinquedo na vida da criança. Primeiro, o brinquedo ele faz parte da rotina da vida da criança. Com o brinquedo, o que a criança se beneficia, né? Então ela vai desenvolver a inteligência, ela vai investigar as coisas em torno dela, ela vai descobrir pessoas, ela vai se relacionar também com as pessoas. No brinquedo, a criança ela projeta o mundo interno dela, isto é, o que ela está sentindo, as sensações dela, o que ela está vendo, e ela vai reproduzir, então, através dos seus brinquedos e através dos seus desenhos, aquilo que ela vive e aquilo que ela vê e aquilo que ela sente. Então, o brinquedo tem a função muito importante que é resolver também esses conflitos internos da criança e ajuda bastante também a aliviar algumas tensões. Agora, no quesito de escolher os brinquedos para as crianças, o que os pais precisam saber? Primeiro, que existem brinquedos apropriados para cada faixa etária. Mais importante que escolher um brinquedo é permitir também que a criança brinque, né? Então, assim, o primeiro brinquedo da criança é o próprio corpo dela. Então, quando o bebê é bem pequenininho, ele começa a brincar com aquilo que está bem próximo dele. O que está próximo dele são as mãozinhas, as coisinhas que estão próximas, paninho, aquelas coisinhas, né, que ele vai tentando ali agarrar, tentando sentir. Então, ele começa com o próprio corpo dele. Com aquilo que ele dá conta, né? Então ali, com 7 aos 8 meses, a criança ela vai gostar muito, bebê, por exemplo, de cores bem alegres, bem vivas, bem brilhantes e também que fazem barulho, né? Aqueles móveis que os pais colocam em cima do bercinho, né? Que balança com o vento e faz um barulhinho. Então esses brinquedos o bebê gosta muito, e não só gosta, como ele vai se beneficiar aí desenvolvendo a sua inteligência, a acuidade visual, né? Aquela coisa de tentar agarrar, todos esses aspectos aí motores e de inteligência também. Então, bichinhos de borrachas, os chocalhos, né? E todos esses brinquedos, né? Então, que a criança pode apertar, começar a apertar um bichinho que faz barulhinho, esses chocalhinhos, né? Todos eles devem ser laváveis e eles não podem apresentar também nenhum perigo, né? Com substâncias químicas, por exemplo, né? Que pode fazer algum dano, porque a criança nessa fase ela leva tudo à sua boca, né? Ela está na fase que a gente denomina aqui a fase oral. Então ela conhece o mundo, ela explora esse mundo através da sua oralidade. E os pais precisam permitir que a criança conheça o mundo, né? A partir da boca, porque é onde que ela começa a experimentar as coisas e a perceber o mundo, né? Dessa forma. Então, com 7 aos 9 meses, o que a criança consegue fazer, né? Então, ela vai pegar o brinquedo, ela vai bater contra as grades, né, do berço, ela vai apertar, ela vai alisar, ela vai levar a boca, ela transfere de uma mão para a outra. Então, ela já consegue fazer tudo isso com seus brinquedinhos. Dos 9 meses e até 1 ano de idade, ela vai começar a jogar no brinquedo, né? Ela vai jogar no berço, ela vai jogar no chão. Então, assim, para que ela faz isso? Porque ela gosta de observar a trajetória desse brinquedo, ele no chão, né? Essa coisa de ele lançar um brinquedo. E ele pode ficar horas brincando com isso, de ficar jogando brinquedo, né? Essa brincadeira, ela é muito cansativa para os pais, mas ela é muito divertida para a criança, né? E ela também é muito importante. Então, ela vai fazer, ela aqui também ela vai derrubar, ela vai empilhar, né? Ela gosta de ver esse movimento da ação que ela faz e o que acontece com o brinquedo, né? Então, com 1 ano a 2 anos, o que ela gosta de fazer, né? Então, ela vai gostar de encher e esvaziar caixas, gavetas, armários, colocar uma caixa dentro da outra, né? Então, é aquela criança que gosta, né, de tirar todas as panelas, de tirar as coisas de dentro de armários, de caixas, enfim. Se tá na praia ali com 1 ano e 2 anos, de encher baldinho, né, com areia, com a água, de fazer isso várias e várias vezes repetidas. Aqui ela vai gostar também muito de livros, né, mas livros grandes, né? Ela vai tentar já começar a virar as páginas desse livro. Então ela tem que oferecer aqui nessa fase de 1 a 2 anos
materiais, né, fáceis, que a criança pode manipular, seguros, e que ela possa aí, então, né, experimentar bastante essa coisa de colocar, de tirar, de encher, de esvaziar, de empurrar, né? É o que ela gosta de fazer nessa fase, o que ela consegue de fazer. Então ela vai adorar os cubos, né? O brinquedo de puxar, de empurrar, as caixas de brinquedos, né? Então assim, amarrar cordãozinhos, né? Por exemplo, em caixas de papelão, ou puxar brinquedinhos, né? Então nessa fase até 2 anos, até 3 anos ainda, a criança vai ter muito prazer nesse tipo de brincadeira. Ali até os 3 anos, né, ela, de 2 a 3 anos, ela começa então a virar as folhas, né, folha por folha, por exemplo, de um livro, né, que tem gravuras bem coloridas. Ela descobre que ela pode virar e consegue virar essas folhas. Nessa fase dos 3 anos, às vezes a criança também gosta de brincar sozinha, né, então assim, ela gosta ali de ficar um tempo sozinha com os seus brinquedos. Então nessa fase, até os 3 anos, jogo de construir, de montagem com madeira, com plástico, né, vai atrair muito a criança. E aí que também a criança está exercitando, né, a sua coordenação motora, ela está aprendendo sobre formas, sobre cores, sobre as dimensões, sobre o som. Então ali ela está aprendendo também diversas coisas com esses brinquedos. Nessa fase dos 3 anos, ela já gosta de fazer, de ter amiguinhos, né, e também ver os brinquedos dos amigos, de mostrar o seu. Aqui ainda ela não consegue fazer uma troca, né, muito tranquila do seu brinquedo, e é normal porque a criança ela está na fase que a gente chama egocêntrica, né? Ela acha que o mundo existe por conta dela. Então ela vai ter dificuldades, por exemplo, de dividir o seu brinquedo, porque o brinquedo é uma extensão do corpo dela ainda, né? Ela entende assim. Então ainda ela não consegue entender que ela pode dar o seu brinquedo para outra criança e se sentir tranquila, né? Porque quando ela dá um brinquedo é como se ela estivesse também dando uma parte dela, né? E ela não sabe ainda lidar com isso. Então os pais devem ter bastante paciência nessa fase, né? Se a criança não quiser dar o brinquedo, tudo bem, escolher um outro brinquedo então para outra criança, para que não aconteça confusão, brigas e choros, enfim, né? Tem que saber administrar isso e entender que isso faz parte do desenvolvimento da criança. Então aqui ela vai conseguir também já dobrar uma folha ao meio, né? Ela vai descer escada, subir também com bastante facilidade, ela já tá mais forte para correr, ela tem um equilíbrio maior, né? Andar de bicicletinhas, aqui aquelas pequenininhas de 3 rodinhas, né? Então aqui ela já começa a usar esses brinquedos um pouco maiores, né? Com 3 anos ali indo para parquinho, na natureza, praia, né? Então aqui ela já está ampliando mais as capacidades dela para explorar mais do que tem também no meio ambiente. Do 3 aos 6 anos, o que vai predominar aqui são jogos simbólicos que a gente fala. Que jogos simbólicos são esses? Ela vai representar, não faz de conta, o acontecimento na vida dela. Então aquela brincadeirinha de casinha ou a brincadeirinha de soldado, que eles se dão papéis, né? Ah, você é a mamãe, você é o papai, você agora, você é o ladrão, você é isso. Então a criança ela tá fazendo esse jogo simbólico e ela tá representando, na verdade, o que ela vê e a vida dela, né? Aquilo que está próximo dela, que ela consegue dar conta. Então aqui os brinquedos eles ajudam muito no controle do corpo, na sociabilidade da criança, né? A criança, que é muito importante que a criança brinque com criança, né? Ela pode brincar com adulto, pode brincar com os pais também, mas assim, é muito importante que aqui aos 3 aos 6 anos, que é a fase da socialização, que a criança tenha crianças que ela possa brincar, né? Nessa fase aqui, ainda quando de 3 aos 6 anos, a gente vê assim, eu fui professora de educação infantil, era muito comum assim, as crianças elas estavam até sentadas em círculo ou próximas, mas cada uma estava brincando com o seu brinquedo e do seu jeito, né? Então dá a impressão que eles estão brincando em grupo, né? Fazendo uma tarefa em grupo, mas elas não estão ainda. Elas estão cada uma ali, até elas falam sozinha com elas mesmas, né? E a outra lá tá falando com ela mesma também, com o brinquedo dela. Mas elas gostam de ficar próximas. E de vez em quando elas interagem com a criança que está perto, né? Mas isso não significa ainda que eles estão fazendo uma brincadeira em comum, né? Porque até ainda nessa fase elas não estão dando conta de fazer isso. O meu filho nessa idade, com 6 anos de idade, o que ele adorava fazer, né? Essas caixas de supermercado, nós trazíamos, né, com as compras, e o que ele fazia? Ele ficava
horas fazendo isso, o dia inteiro, semana inteira. Ele transformava aquelas caixas, por exemplo, em automóveis, né? Então fazia a anteninha do carro, ele desenhava com canetinhas as lanternas, né? Traseiras, tudo, ele fazia as portas. E ele entrava dentro dessa caixa, ele fazia umas fitas, né, para segurar a caixa, e aquela caixa ficava no corpo dele, ele ficava andando, fazia tipo um volante de faz de conta, né, até depois ele conseguiu fazer até o volante. E aquela caixa, então, era o carro dele, então ele brincava, mas assim, o que ele gostava muito era de fazer o seu brinquedo, né, então com essas caixas simples, tesoura, cola, canetinhas, barbantes, né? E ele ficava muito tempo, fazia buzininha, tudo. Ele fazia um protótipo de um automóvel para brincar, né? Então podia dar até brinquedo, podia dar, por exemplo, brinquedos para eles, né? Comprados, feito, que esse brinquedo ele explorava um pouquinho, depois ele deixava lá. O que ele gostava mesmo era de fazer o seu brinquedo, que era um carro. E já a minha filha, né, o que ela gostava era de montar, né, as brincadeiras dela com os brinquedos. Ela fazia ali tipo uma instalação, né, uma instalação de uma casinha, uma reprodução da casa, dos filhinhos, da mamãe, tudo muito detalhado, né. A partir ali dos 3 anos ela já começou a fazer essas brincadeiras também. Aqui nessa fase também, né, dos 3 aos 6 anos, a criança gosta muito de história, né, que os pais contem história para a criança. Ela vai pedir para os pais repetirem várias vezes a mesma história também, né. Ela gosta de música, ela vai gostar de desenhar, de brincar com massinha, de recortar, de ver figuras, aquelas coisas de enfiar em linha, fazer colarzinho. Ela vai gostar dos patinetes, de bicicletas, né. Ela vai gostar de tudo isso aí, subir em árvore, começar a fazer barraquinhas, casinhas, né? E ali até os 9 anos, na verdade, o que começa a acontecer? As crianças começam a escolher as pessoas que elas querem brincar, né? Às vezes ela convida adulto, mas ela gosta muito de brincar com criança. E aqui é naturalmente que assim, as meninas vão brincar com as meninas, os meninos vão brincar com os meninos, né? As crianças próprias fazem isso, né? Então, assim, aqui eles já entendem muito bem a regra, por exemplo, de um jogo, né? E o objetivo do jogo. Aqui, para a questão da autonomia, quando a criança já está com 6, 9 anos, ou até antes, quando o pai, por exemplo, assim, compra um jogo para a criança, né? Vou ter de conta que isso aqui é um jogo, mas assim, a criança comprou um jogo. Então, a primeira coisa que os pais têm que fazer já para ensinar a autonomia, porque tem que fazer junto primeiro, é ler para a criança, procurar ali, mostrar que naquele jogo tem as instruções de como brincar, qual é o objetivo, quais são as regras, quantas pessoas podem participar. Então o pai está lendo ali para a criança e mostrando que ali tem uma instrução, né? Futuramente, quando a criança estiver sozinha ou em outro ambiente, por exemplo, que os pais não estão próximos, e ela pega um brinquedo novo, um jogo novo, a primeira coisa que ela vai fazer se ela já sabe ler, ela vai ler ali ou ela vai pedir para alguém ler para ela, porque ela já aprendeu que ali tem uma instrução. Então ela não vai ficar dependente sempre de alguém, por exemplo, ensinar como se joga, como se brinca. Não, aí ela está desenvolvendo, os pais estão introduzindo a autonomia no brinquedo, ensinando que no jogo já há a instrução e a criança pode procurar e ler e aprender, né? Isso é muito importante, né? Aqui a criança está aprendendo a autonomia. Então nessa fase também ela vai gostar de selecionar, né? Ela vai começar a aprender aqui a negociar e também a trocar os seus brinquedos. Assim, com 6 a 9 anos ela começa a dar conta disso, né? Por exemplo, de entender que ela pode dar um brinquedo para outra criança, que esse brinquedo já não é mais uma extensão dela, né? Ela sabe lidar com isso, que o brinquedo pode ficar um tempo longe dela e ela se sente segura e tranquila, né? Ela não entra num estado ansioso, por exemplo. Aqui, por exemplo, assim, ó, esportes, então, né? Esportes, natureza, leitura, jogos. Aqui a criança gosta muito de jogo em dupla com outra, todo tipo de jogos, né? Aqui, jogos imobiliários, jogo da vida, né? Qualquer tipo de jogo, né? Pode ser introduzido aqui já para criança, mas sempre já nessa fase ali dos 9 anos, por exemplo, a criança já tem que saber pegar, por exemplo, um jogo, saber ler, se instruir, né? E brincar, e saber brincar com aquele jogo ali. Com 10 anos, então também as crianças continuam gostando de jogos, de acampamento, de parques, de corrida, patinete, bicicleta. Eles gostam de aparelhos eletrônicos também, joguinhos, né?
Então, então assim, aqui também tem que ter um monitoramento, por exemplo, nesses jogos eletrônicos, né? Os pais administrar isso junto com o filho, para que eles não fiquem muito tempo nesses tablets, ou só brincando com jogos eletrônicos, não que seja proibido, mas tem que ter aí uma administração de tempo, e os pais também saberem que jogos, né, são mais adequados para cada fase da criança. Então, assim, aqui também entra assim, ó, cada família, né, cada ambiente familiar, eles têm que saberem também em relação aos brinquedos, o que a família vai permitir e o que a família não vai permitir, né? Então, assim, a família tem que estar instruída e orientada, porque para a criança o brinquedo ele é muito sério, ele faz parte da rotina da criança, né? Então ele é sério, é onde a criança desenvolve, onde a criança aprende, desenvolve a inteligência, se socializa. Então no brinquedo está incutido tudo que uma criança precisa, né? Então os pais têm que permitir que a criança brinque, que ela brinque com criança, de vez em quando ela até pode brincar com adultos, e ver ali a questão dos brinquedos, porque o brinquedo ele é útil para a criança, principalmente quando a criança está nos jogos simbólicos, né? Se ela, por exemplo, se ela não tem um revólver, esses brinquedinhos, né, de verdade, ela vai pegar uma caneta e vai transformar aquilo, vai fazer um faz de conta que aquilo é um revólver, né? Ela vai ficar dando tirinho, ou uma bola. Se ela não tem aquele brinquedo imediato, por exemplo, né, na presença dela, ela vai usar os brinquedos que estão próximos. Então, assim, ó, se os pais, aqui uma questão financeira, se os pais não têm muito dinheiro, por exemplo, para comprar os brinquedos, isso não é um problema para a criança, né? Porque a criança precisa brincar e ela vai brincar com o que tem, até com pedrinha, com folhinha, né? Então, assim, essas sucatas, né? As sucatas, elas são muito importantes para as crianças, para transformar essa sucata em brinquedos. E é divertidíssimo, a criança gosta de fazer isso com outra criança, ela gosta de fazer com os adultos, com os pais, né? Transformar essas sucatas em brinquedos, em jogos, né? Brincar para desenhar amarelinhas no chão, esses jogos, né? Do coelhinho sair da toca, fazer os círculos. Então, todas essas coisas que são baratas e que está muito perto da criança, pode ser oferecido também para a criança. Eles gostam muito dessas sucatas e de ver que essa sucata pode virar um brinquedo para ela, né? Então ela pode ter ali no quarto dela uma pequena oficina, né, de sucata, uma caixa. Você pode fazer uma caixa grande colocando algumas sucatas seguras ali para a criança, que a hora que ela tá meio ociosa, assim, né, que já cansou um pouco com os seus brinquedos, ela pode ir lá naquela caixa e fazer o seu brinquedo, né? Saber ligar, por exemplo, um objeto ao outro, né? Uma caneta, por exemplo, um durex, o que ela pode fazer com isso? E ali ela vai estar desenvolvendo a imaginação, a criatividade, né? O que ela pode fazer com papel, a tesoura. Então, se ela saber utilizar, transformar aquilo em brinquedos, em coisas que ela quer brincar, e saber conectar, né? Um objeto com o outro, e com aquilo ali pode sair alguma coisa interessante para ela também. Então, assim, há bastante canetinhas, folhas, livros, sucata, brinquedos, jogos, né? É muito importante para a criança. E aqui na questão da autonomia, os pais sempre perguntam para a criança: você sabe para que serve isso? Né? Por que você acha que dá para brincar com isso aqui? Então os pais fazerem questionamentos e já na hora, assim, apressadamente, já começar a explicar tudo, como se joga, ensinar as regras, né? Deixar ali um caminho para autonomia, né? Para a criança vá criando já alguns mecanismos, né, de autonomia em relação com os brinquedos, com as sucatas e também com os colegas, com os amiguinhos que ela vai brincar. Tá bom, pessoal? Eu vou fazer a parte 2 ainda dos brinquedos, né? E aí eu vou trazer outras sugestões em questão mais no aspecto da autonomia, para que os pais também saibam lidar, por exemplo, na prática, né? Como lidar mais com isso. Então eu vou fazer uma aula 2 ainda sobre esses brinquedos. Tá bom, pessoal? Então até o próximo vídeo e tchau, tchau!